Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, porque parece que até hoje existe algo sobre esse assunto que não foi esclarecido ainda. Só que nós sabemos que isso é errado, porque isso já foi esclarecido sim, e as escrituras comprovam isso claramente em vários textos que concordam um com o outro, que essa questão já foi esclarecida para sempre. Principalmente pelo fato daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, que muitas pessoas hoje estão desfazendo o escândalo da cruz, estão anulando a graça, estão insistindo no erro de querer manter sobre si mesmos o jugo da lei de Moisés. Como é possível isso, se existem tantos textos nas Escrituras que nos revelam a verdade sobre isso? Ou seja, falam contra isso. Falam contra esse jugo de escravidão da lei. E de forma muito bem clara. De forma que não tem como ler esses textos e ter dúvida ainda sobre isso. Porque o esclarecimento que as Escrituras trazem sobre isso é eficaz, é perfeito, para sempre, principalmente pelo fato da obra de Cristo. Então, não tem como haver engano, não tem como haver hoje pessoas que insistem no erro de querer misturar lei e graça, ou misturar a velha aliança com a nova aliança, porque elas são opostas entre si. Isso está esclarecido. Se você ler, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, você vai ver, você vai comprovar por si mesmo que é assim. Porque já foi firmada uma nova aliança pelo sangue do Senhor Jesus. Como está escrito lá no capítulo 8, que não é igual à velha aliança. Pelo contrário, é diferente. E é essa diferença que nós devemos conhecer. Qual a diferença que a nova aliança traz em relação à antiga? É isso que nós devemos conhecer. E se conhecermos isso, estaremos nos instruindo a respeito da nova aliança. E não seremos confundidos, porque a nova aliança vai trazer para nós certezas e convicções sérias e importantes para a vida em Cristo. Foi por isso que a Epístola aos Hebreus foi escrita. Porque os hebreus que creram em Cristo Jesus, naquela época, eles, de certa forma, ainda continuavam praticando coisas da lei. Então foi necessário que fosse escrita essa epístola para instruir aqueles irmãos em Cristo sobre essa questão, de forma definitiva. E quando a epístola foi lida diante deles, eles tomaram conhecimento daquilo que estava escrito. Eles aprenderam, as dúvidas foram tiradas, eles foram esclarecidos sobre isso. E a partir daquele dia, eles nunca mais misturaram lei e graça, velha aliança com nova aliança, porque eles foram instruídos pelas palavras daquela epístola para viverem assim. Mas parece que hoje muitas pessoas passaram por cima de tudo isso, passaram por cima do que o Senhor Jesus fez na cruz e não estão de acordo com aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Esse procedimento é errado e tem que ser combatido. Então, nós não podemos mais errar nisso aí. Agora é hora de acertar. E o único meio pelo qual podemos acertar hoje é lendo as Escrituras da Nova Aliança, para podermos nos inteirar da nova aliança, para podermos entender que agora estamos sob a lei de Cristo, debaixo da lei de Cristo, e não debaixo da lei de Moisés. Então isso é algo importantíssimo para as nossas vidas hoje, porque se continuarmos insistindo nesse erro, vamos estar, de certa forma, edificando novamente o que o próprio Senhor Jesus destruiu na cruz. Assim, estaremos
fazendo com que nós mesmos sejamos transgressores daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Esse é o procedimento errado. Então, o que eu vou falar aqui hoje é para esclarecer isso. E eu tenho que esclarecer essa questão lendo as Escrituras. Isso é muito importante. Então, eu vou ler aqui o texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Porque assim como a Epístola aos Hebreus esclareceu sobre essa questão, foi necessário também que para os irmãos na igreja em Roma fosse escrito sobre isso também, para esclarecer a eles também. Então, já existem, só que já citei 2 epístolas que falam sobre essa questão para o esclarecimento. Então, eu vou ler aqui, esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. E está escrito assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto é muito bem claro. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós devemos entender isso hoje. Nós devemos entender o que o Senhor Jesus fez para que ele se tornasse o fim da lei. Quais foram o que foi que o Senhor Jesus praticou para que ele se tornasse o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê hoje? O que ele fez? Ele fez algo muito importante. Talvez as pessoas hoje não tenham se dado conta disso ainda. Talvez as pessoas que estejam hoje misturando lei e graça, velha aliança com nova aliança, talvez não tenham se dado conta disso ainda, não tenham percebido, não tenham aprendido isso ainda. Mas isto, o que o Senhor Jesus fez para que ele fosse o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê, que hoje é você e eu, já está escrito muito bem claro. Então, o que ele fez, nós temos que dar valor ao que ele fez. Nós temos que acreditar, crer, confiar nisso. Não podemos ficar como se hoje estivéssemos nessa ignorância. Não. Por quê? Por que não podemos mais ficar na ignorância? Porque existem vários textos nas Escrituras falando sobre isso. E é muito claro. Não tem como ter dúvida depois de ler isso. Então, uma das coisas que ele fez, a resposta para essa pergunta, o que o Senhor Jesus fez para que ele se tornasse o fim da lei? A resposta simples dessa pergunta é: ele a cumpriu. Ele cumpriu a lei dos mandamentos. Ele foi o único capaz de fazer tal coisa. Coisa que nenhum ser humano conseguia fazer, por mais que se esforçasse em fazer, por mais que se dedicasse a tentar cumprir a lei dos mandamentos, eles sempre tropeçavam em uma coisa. Eles sempre descumpriam a lei. E isso durou vários séculos e séculos. As pessoas nunca conseguiam cumprir. Então, elas, por não conseguirem cumprir, elas não conseguiam ser justificadas pelas tentativas que eles faziam de tentar cumprir a lei. Eles não conseguiam. Mas, quando o Senhor Jesus veio, ele veio não para revogar, mas ele veio para cumprir a lei. É isso que nós devemos entender. Ele cumpriu mesmo, para sempre. E se ele cumpriu para sempre, nós não precisamos mais cumprir. Ele já fez isso por nós, para sempre. E o que ele fez é perfeito e eficaz para sempre. É isso que nós devemos nos conscientizar, porque é isso que está escrito. Então eu vou ler o texto aqui, está no Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim: o Senhor Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então ele não veio para revogar a lei e os profetas, ele veio para cumprir a lei e os profetas.
e ele cumpriu mesmo. Isso é um fato histórico que nós devemos conhecer, para não cairmos no erro de hoje ainda estarmos insistindo nesse erro de estar misturando lei e graça, ou velha aliança com nova aliança. Não podemos fazer isso. Quem faz isso hoje, de forma deliberada, está desfazendo o que o Senhor Jesus fez na cruz. Porque quando ele disse, está consumado, uma das coisas que ele consumou foi a lei. Por isso que está escrito que ele é o fim da lei. Ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Isso está escrito mesmo. É verdade. Esse é o conhecimento que nós devemos adquirir. Então, nós devemos conhecer isso, para não sermos destruídos pelo erro de continuarmos insistindo nesse erro que é misturar lei e graça, ou velha aliança com nova aliança. Não, pessoal, não podemos mais fazer isso. A lei já foi cumprida pelo Senhor Jesus. Agora, nós estamos na nova aliança, instituída com base em superiores promessas. É isso que nós devemos entender. Nós devemos ficar na nova aliança, firmados nela, porque isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Isso está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 8. É só você ler lá. É claro isso, é claríssimo. Então, essa informação já chegou para nós. E agora nós já temos como nos aprofundar nesse assunto, para termos essa convicção, essa certeza, para nunca mais em tempo algum existir esse pensamento em nossa dúvida, esse pensamento em nossa vida. Essa dúvida não existe mais, já foi esclarecida pelo que está escrito. Eu poderia ler aqui vários textos falando sobre isso, que aliás eu vou falar disso. Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou fazer mais alguns outros para você ver como esse assunto é bastante abordado nas Escrituras, principalmente nas Escrituras da Nova Aliança, para esclarecer a igreja, que precisa ter esclarecimento, precisa ser esclarecida disso, para sempre, para que nunca mais possa querer voltar a ter sobre si o jugo da escravidão, como muitos estão fazendo por aí. Muitos, infelizmente, ainda hoje estão vivendo sob o jugo da escravidão da lei, porque em todo lugar onde ainda hoje é lido Moisés, o véu continua sobre o coração dessas pessoas, não lhes sendo revelado que em Cristo ele foi removido. Por que não lhes foi revelado que em Cristo foi removido? Porque eles insistem nesse erro de manter esse véu sobre o coração das pessoas, de propósito. Isso é um mal que afeta milhões e milhões de pessoas por esse mundo. Você pode ser vítima disso, eu posso ser. Mas as Escrituras nos revelam que isso já acabou. Esse véu já foi removido. Nós podemos contemplar agora a glória do Senhor. Nós agora podemos ver claramente o que o Senhor Jesus fez na cruz. Isso é bom. Isso é o certo. Essa é a prática certa. Isso está sobre nossas vidas. Então nós não podemos mais querer nos justificar na lei. Nós fomos chamados para a liberdade. É o que está escrito. Leia na Epístola de Paulo aos Gálatas, que você vai ver isso claramente. É outra epístola também que fala sobre essa questão, para esclarecer. Então, essa é a verdade, essa é a realidade que nós estamos vivendo agora em Cristo Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê em Jesus, assim como eu creio? Então, essa palavra se aplica a cada um de nós. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa é a verdade. Então, eu espero que
tudo isso já tenha sido esclarecido. E se resta algumas dúvidas ainda, essas dúvidas serão tiradas nos próximos vídeos que eu vou falar sobre essa questão aqui. Esse aqui é apenas o primeiro, mas eu pretendo fazer outros ainda. Então eu espero que com isso tudo seja esclarecido de uma vez por todas. Então é isso que eu espero fazer em nome do Senhor Jesus. Amém.